Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje trazendo aí pra vocês a minha review de Telefone Preto 2. Esse filme de terror e suspense que estreou na semana passada. Tinha uma expectativa e agora vocês vão descobrir o que eu achei, se vale a pena ir no cinema para assistir Telefone Preto 2. Essa continuação aí que saiu em 2022 e agora retorna com o Ethan Hawke do papel do serial killer que sequestra as crianças em Denver. Então já se inscreve no canal, curte esse vídeo e comenta aí, ajuda interagindo. E só lembrando que esse vídeo tem spoiler, então já fica aí o alerta pra você que ainda não viu o filme, vê primeiro o filme e depois corre pra cá pra gente trocar uma ideia, beleza? Então bora lá! Em O Telefone Preto 2, nós vamos continuar acompanhando a jornada de Finney e sua irmã Gwen 4 anos após os incidentes ali do primeiro filme, com a morte do sequestrador e toda a repercussão que foi o Finney ter sido sequestrado, colocado em cativeiro e ter conseguido sobreviver, sair de lá vivo com um histórico absurdo aí de crianças mortas por esse serial killer. Já ouviu falar do sequestrador? Eu matei ele. E aí a gente vê o Finney bem mais velho, né? Tem essa questão dos atores, né? Eu até brinquei quando eu assistia que tava uma vibe bem Stranger Things, que o pessoal demora pra filmar e o ator espicha, fica enorme. Aí ele aparece ali o filme começando, né? Ele na escola, tentando lidar com os traumas dele, batendo, socando a galera, pra o pessoal parar de implicar com ele com relação a isso, né? Porque, querendo ou não, gerou uma fama, uma repercussão boa ou negativa, enfim. Ele não queria que aquilo se tornasse parte dele e que aquilo definisse quem ele é. E o que acontece muito com várias vítimas, inclusive. Foi uma das coisas que eu comentei na minha review do documentário do BTK, Meu Pai BTK. E a filha, né? Toda a repercussão, o que foi a vida dela após descobrirem que o pai dela era um serial killer. E aqui, apesar do Finney não ser parente do sequestrador, mas ele sobreviveu, ele matou, ele passou por isso e óbvio que vai gerar uma curiosidade e especulações em volta dele. O filme ele consegue aí amarrar alguns pontos do primeiro com relação a da Gwen ter esses sonhos e visões, então eu acho que o diretor conseguiu fazer uma ligação ali pro segundo filme não se perder do primeiro. Eu acho que em alguns momentos do filme eu ficava, isso aí é muito conveniente, mas aí eu lembrava, não, eles chegaram a construir um pouco dessa lore lá no primeiro e agora eles estão aprofundando mais. Então é a questão da menina ter sonhos, ela começa a ter de novo esses sonhos mais frequentes e dessa vez com o telefone preto, ela sonhando que o telefone tá tocando e aí ela começa a se conectar ali com as vítimas do sequestrador, mas diferente ali do Finney, quando se conectou com as vítimas no primeiro filme ali, né, acho que tinham morrido naquele cativeiro, através dos sonhos ela se conecta com as primeiras vítimas do sequestrador, que aconteceu num acampamento, um acampamento cristão em Alpine Lake, eu acho que é assim o nome, mas as crianças elas acabam levando ela pra lá e ela convence o irmão dela a ir pro mesmo local. Eventualmente eles vão descobrir que, ali contando pro pai, a gente quer ir pro acampamento trabalhar ali de voluntários. Aí mostra o nome do acampamento pro pai e o pai fala, sua mãe trabalhou lá quando era mais nova. Dá um estalo na menina Gwen que fala, é exatamente pra lá que a gente tem que ir. Porque eu também sonhei com a minha mãe, sonhei com essas crianças e eu tenho que descobrir qual é a relação entre isso tudo. E ela convence o irmão dela que apesar de estar ali não querendo enfrentar aquilo tudo de novo, ele ainda tem ali uma curiosidade de por que ele continua sendo atormentado e vendo o sequestrador ali em certos momentos, né? Não necessariamente sonhando, mas acaba visualizando ele como se fosse uma espécie de espírito e fantasma. Coincidentemente, né, uma nevasca absurda, não rola o trabalho voluntário, até porque só eles conseguiram chegar nesse acampamento. Então a história se concentra mesmo na Gwen, no Finney e no namoradinho da Gwen, que tá ali também pra ser um suporte emocional. Não acho que acrescentou muito, mas faz sentido ter uma outra pessoa ali pra não ficar também interação só com os dois irmãos, né? A parte que eu tinha achado bem conveniente era isso, né? De, vai ter uma ligação ali com a mãe ter trabalhado lá, então é por isso que eles vão. E foi decidido muito rápido, então vamos, sem pensar nas consequências. Ela descobre que a mãe também tinha esses sonhos, essas visões. Eventualmente eles vão descobrir que a mãe não se suicidou,
teve essas visões, ela foi atrás do sequestrador. Chegando lá, ele viu que ela sabia muito que poderia ser um risco pra ele, então ele vai até a casa e acaba matando ela e pendurando ela numa corda pra simular que ela se suicidou, e todo mundo acredita que foi isso. E outra coisa conveniente é que o sequestrador, ele já foi desse acampamento, então na mesma época ali que a mãe dele, meio que tá tudo interligado, o que eu também acho muito conveniente. Mas mudando um pouco, né, o cenário dessas pequenas coisas que me incomodaram, as coisas que eu gostei bastante desse filme foi a questão de quando ela tá sonhando, né? A forma como o diretor quis passar pra mostrar pro espectador o que é sonho e o que não é, né? Porque talvez ficaria muito confuso. Inclusive na sessão que eu tava, quando a gente terminou o filme, eu vi pessoas comentando: eu gostei do filme, mas eu achei meio confuso. Mesmo com essa exposição de mostrar o que é sonho e o que não é, sabe? De eles empregarem essa forma de filmagem diferente, né? Que é usar aquele elemento de granulação na imagem. É como se fosse filmada mesmo com aquelas câmeras antigas, né? E as imagens assim cortadas e picotadas e aquelas cenas meio estranhas de sangue que são incômodas, né? Que a gente vê muito no filme A Entidade. Também lembra um pouco o filme O Chamado ali da fita. Então foram elementos ali que ele tirou de filmes de terror, não sei se ele se inspirou, mas que ajudaram bastante a ter uma atenção aos detalhes, a gente ficar mais preso naquilo. Quando ela tava no sonho, basicamente era mais silêncio do que tudo. Poucos elementos na cena faziam barulho. Por exemplo, ela andando não fazia barulho, o que gerava mais atenção do que aconteceria, né? Teve jump scare, eu tomei um susto, inclusive, porque tava muito alto o cinema lá e apareceu ali uma das crianças e eu, caraca, que susto que eu tomei. Eu acho que o filme constrói bem esses momentos de tensão e eles guardam ali o sequestrador aparecer, ele de máscara. Acho que até a metade do filme foi bem empregado nesse ponto, essa forma de filmar e mostrar o que é sonho e o que não é. Ao mesmo tempo, voltando aí para a referência de Stranger Things, eu senti várias vezes que ela, lidando ali com os sonhos e com, teoricamente, os poderes dela, né, de se conectar com os mortos e espíritos, senti uma vibe muito Eleven de ela aprendendo a lidar com os poderes e ficando badass no final. E aí tinha certos momentos que eu ficava mesmo em sonho, você não faria isso, você não aguentaria, não foi realista ao ponto de, tipo, um ser humano debaixo de um lago congelado tá ali de boa, na água fria, sabe? Mas a gente entende que ela tava em outro estado mental e aceita o sobrenatural, aceita. Não queira realismo num filme desse, entendeu? Então eu entendi isso, apesar de me incomodar algumas coisas. O sequestrador, ele conseguia atacar ela nos sonhos, então ele aparecia ali bem Freddy Krueger. Nesse sentido, eu acho que foi uma referência direta a isso, de trazer, que a gente não vê muito nos filmes de terror ultimamente, que é isso, você ser atormentado nos seus sonhos. E ele vinha ali nos sonhos e quando ele feria ela no sonho, ela estava sendo ferida ali, dormindo. Então era uma ameaça real, não era uma coisa que só aconteceria no sonho. Ela tá, tipo, invencível, sabe? Achei alguns exageros também, tem momentos que ele tá atacando ela, e aí, na realidade, ela tá ali debaixo da beliche, no acampamento, e o pessoal tomando conta do corpo dela. E ela começa a girar igual um peão, uma pirueta. E eu, gente, acho que eles exageraram um pouco nisso. Em contrapartida, numa cena em que ela também tá sofrendo um ataque do sequestrador nos sonhos, em que ele tá pegando ela no pescoço e começa a levantar ela e agarrar, a galera que tá presenciando aquilo, acho que era uma cozinha, se eu não me engano, que tem um esquema ali de forno, ela tá com o corpo ali levitando sozinha, né, porque eles não conseguem ver o espírito, o sequestrador, de fato. E aquilo ali foi maneiro, porque me lembra muitos filmes de exorcismo e tal, e eu, cara, maneiro. Até a mulher falou, eu acho que ela tá com um demônio no corpo, porque eles são cristãos, né? Eu fiquei bem dividida com relação a coisas que eu gostei no filme, coisas que eu achei, tipo, desnecessário, exagero e muito conveniente do roteiro. A relação do sequestrador com a Gwen não colou muito pra mim. Eu acho interessante ele aproveitar desse motivo pra se vingar do Finney, porque realmente ele foi morto pelo Finney. E aí até a menina entender que isso tá acontecendo no mundo dos sonhos dela e ela tem o poder sobre ele e parar de ter medo. E aí ela fica full poderes, full power. E aí eles conseguem derrotar ele no mundo dos sonhos, espíritos, enfim. Algumas coisas não encaixaram muito pra mim, apesar de eu ter gostado
gostado como visualmente o filme ficou. Mas total sobrenatural, sabe? Ele mergulha direto no sobrenatural. Se você gostou do primeiro, que é algo mais fechado ali no núcleo, de algo mais realista, você tá num cativeiro, tem um serial killer, um sequestrador e tal, não espere isso no segundo. Aqui vai real pro sobrenatural, é espírito, é a galera ali pirando das ideias, lutando contra, utilizando poderes sobrenaturais. Então, deu uma viajada. Mas quanto proposta, né, pra trazer o personagem do sequestrador de volta, tendo alguma ligação, eles conseguiram fazer essa ligação. E querendo ou não vamos negar, né, todo mundo gostou do personagem ali, do Ethan Hawke. Uma cena muito maneira desse 2 é quando ele vem patinando no lago congelado com um machado. Então eu fiquei olhando, gente, cara, isso aí é total uma fantasia de Halloween. Pra maioria das pessoas, vai curtir muito o filme pela proposta, pelo personagem, por trazer esse cara de volta. Pra não ficar superficial o personagem dele, eles dão ainda uma aprofundada quando ele tá conversando com a Gwen, e ele fala sobre o inferno, e que ele tá no inferno, e lá no inferno, quando você vai pro inferno, você só fica ali exposto tudo que ele tem de mal, de crueldade, de ruindade. E que ali naquele momento ele só é crueldade e ruindade. E eu achei interessante esse ponto de vista dele falar que ele tá nessa posição, nesse local. Porque a gente, quanto espectador que gosta de criar histórias por cima disso, imaginar coisas, eu super entendo aí quem é fã do personagem, que apesar de não ver isso nos filmes, vai criar toda uma narrativa própria de fã sobre o sequestrador estar no inferno agora, e ele volta nos sonhos pra perseguir. É uma facilidade de roteiro, porque ele volta nos sonhos, né? O espírito dele ainda tá vivo, enquanto as crianças não forem resgatadas, e dar paz pra ela, e faz com que possa ter várias continuações. Me lembra muito da facilidade, agora saindo do terror da Marvel, com criar um multiverso, né, e os quadrinhos, enfim, o quanto que você pode criar qualquer coisa, porque você pode estar em uma outra linha temporal, um outro multiverso, e aí aqui no terror eles conseguem fazer isso, mantendo vivo o personagem. De forma geral, eu não acho o filme tão memorável assim quanto o primeiro, apesar do primeiro ter alguns problemas também. Talvez seja porque eu acabo me conectando mais com filmes mais realistas. Mas o que você achou, cara, de Telefone Preto 2? Minha nota aí pra Telefone Preto 2, eu vou dar aí 3 estrelas, tá? Eu não acho que é um filme ruim, porque ele consegue conectar esses pontos e criar uma lore em volta, né? Mas ao mesmo tempo eu sinto que muita coisa foi forçada e expositiva demais. E como se eu já tivesse visto aquela história antes. Como se ele tivesse pegado todas as referências, todos esses elementos, colocado num filme só, embrulhado e eba, tá aqui de volta. Do primeiro filme pro segundo se mantém o mesmo diretor, então é por isso que existe aí uma lógica, né? Tem aqui algumas inspirações que ele teve pra fazer aí o filme do Telefone Preto 2. Vamos ver. Aqui diz que ele se inspirou em Dante, da Divina Comédia, quando lendo a obra, né, original ali de Joe Hill, sobre o Telefone Preto, tem a seguinte frase de que o sequestrador, ele tá ligando diretamente do inferno para se conectar com o fim, né? Foi o que eu achei legal, né, dessa parte de lore do sequestrador, mas que foi muito rápido ali, sutil, mas pelo que fala aqui na reportagem, ele quis assimilar esse lado do inferno com não ser algo quente, como pegando fogo, enfim, puxar mais pro frio, para algo congelado, e aí levar os garotos para um acampamento de inverno e etc, ser essa ambientação mais angustiante e solitária. E aí ele fala que ele já viu muitos filmes de terror ambientados em acampamentos de verão, mas nenhum em um acampamento de inverno. Nada queima tanto quanto o frio. Mas e você? O que você achou de Telefone Preto 2? Achou que foi uma boa escolha? Indo para um lado totalmente sobrenatural? O que você gostou? O que você não gostou? Comenta aqui embaixo, deixa aqui que eu quero saber se você gostaria também que esse filme tivesse uma continuação ou chega, já deu. E estamos chegando no Halloween, sexta-feira, dia 31. Vai ter vídeo, tá bom, galera? Mês que vem eu trago qual foi o saldo do mês de outubro. Estou ansiosa para esse vídeo. Então é isso, gente. Obrigada por assistirem. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Beijão!
Tchau!